Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Professora, a senhora está participando da Bienal da Imagem de Buenos Aires? Leila, é verdade, eu estou participando da Bienal da Imagem em Movimento em Buenos Aires. Essa Bienal existe desde 2012 e desde que nasceu nesse ano nunca teve interrupções, e os curadores, a Gabriela Golder e o Andrés Denegri, decidiram que fariam a Bienal, ainda que sem contar com o espaço expositivo tradicional conforme vinha trabalhando ao longo desses anos. Nessa perspectiva, os curadores desenharam um projeto curatorial que é um sinônimo de uma plataforma para o audiovisual. Segundo o plano e o conceito da Gabriela Golder e do Andrés Denegri, a ideia é usar esse ambiente online para criar um coral não só de vozes, mas um coral de visualidades. Eles integraram a partir de um site muito interessante, desenhado especialmente para o contexto da internet e particularmente para o ambiente do desktop. É muito mais interessante navegar na Bienal, eu já indico, pelo computador do que pelo celular, porque é a partir daí que os diferentes vídeos que vêm de diferentes contextos do mundo são alinhavados numa navegação não linear que coloca todas essas imagens em diálogo. São centenas de microvídeos que abrangem uma diversidade poética e de sensibilidades bastante ampla, com reflexões que são colocadas em diálogo a partir desse espaço peculiar que é definido pela plataforma. Que trabalho a senhora está apresentando? A Bienal tem o sugestivo nome de Mirarnos a los ojos, volver a, ou seja, que nós nos olhemos nos olhos outra vez. Para os curadores, essa comunicação que tem ocorrido entre nós via telas não nos permite nós olharmos nos olhos dos outros, e isso eu concordo. E para mim, a participação nessa Bienal é muito especial, porque nós fomos convidados a participar com o projeto que foi desenvolvido no contexto da disciplina que eu ministrei online no primeiro semestre no curso de pós-graduação em design, o projeto Janelas Desobedientes, que se tornou um nome de um coletivo. E um dos projetos, uma das obras que nós criamos nesse contexto é a que está na Bienal, We Are Still Alive, Nós Ainda Estamos Vivos, que reúne os resultados do nosso mapeamento sonoro com um recorte específico na captação dos áudios em diferentes pontos da cidade, dos janelaços que ocorreram como forma de protesto e resistência aos absurdos das posturas do governo federal frente à Covid. Meu tempo está acabando, visitem bim.com.br. Eu fico por aqui, um bom dia para você e uma ótima semana para nós. A professora Gisele Beigelman conversou comigo, Leila Kiyomura, para a Rádio USP. Ouvir imagens com Gisele Beigelman. Economia, por Gilson Schwartz. Professor, qual o tema da coluna hoje?
Nosso tema hoje é a crise de credibilidade da política econômica brasileira. Parece que está ocorrendo uma inversão. A crise política, a corrosão na popularidade ou no apoio ao presidente Bolsonaro, parece que houve uma reversão, até como efeito do auxílio emergencial. E o posto Ipiranga, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que era considerado, digamos, o lastro de credibilidade do próprio governo Bolsonaro, encontra-se cada vez mais isolado. A própria equipe entrou num ritmo que o ministro mesmo qualificou como debandada. O fato é que a agenda de Paulo Guedes encontra-se totalmente comprometida. A reforma administrativa, com muitos furos, recebe críticas por todos os lados e, mais uma vez, mudanças que se dizem radicais, mas que demoram muito tempo para acontecer, benefícios são duvidosos e aí, novamente, o custo, inclusive do ponto de vista da eficiência das políticas públicas, passa a ter uma importância maior e a assustar mais do que os eventuais ganhos prometidos no longo prazo. A reforma tributária virou agora uma discussão sobre a volta da CPMF e mais uma expressão dos tecnocratas. Tratar-se então agora de uma substituição tributária, também já começa em meio a um tiroteio, críticas, especialistas dizendo que o que o governo está propondo simplesmente não tem base em estudos e pesquisas, é um chute, um tiro no escuro. Privatizações totalmente travadas, o titular também pediu para sair. O comércio exterior continua aquela toada, um trumpismo inconsequente, dando, concedendo, oferecendo vantagens e sem contrapartidas à altura das demandas, inclusive do setor exportador brasileiro. Aliás, o setor exportador que tem sido acusado também de provocar inflação de alimentos, mais uma pedra no caminho do ministro Paulo Guedes. O fato é que o Brasil já entrou em ritmo acelerado de desindustrialização e agora destruição do meio ambiente. O que parece realmente o horizonte de expansão para além da produção agrícola atual, derrubando as matas, as florestas para plantar soja ou criar gado, na realidade cria também problemas internacionais que abalam a credibilidade do governo e do próprio ministro. Professor Gilson, o que podemos esperar em relação à situação do ministro Paulo Guedes? O resultado, nas próximas semanas, pode ser o final da fritura, um processo que já ocorreu com outros ministros e que parece realmente seguir o mesmo padrão com Paulo Guedes. Não há, nesse momento, nenhuma garantia, inclusive, de que o principal dogma que vem aí desde o período do governo Temer, que é o teto de gastos, não há realmente mais nenhuma garantia de que esse teto de gastos venha a ser respeitado. Em primeiro lugar, porque a própria concessão de benefícios emergenciais e auxílios emergenciais para a população carente vai se prolongando. Já se fala em novo Bolsa Família, uma nova reformulação, mas se os atritos recentes foram, entre outras razões, justamente porque a equipe do ministro Paulo Guedes não concordava com essa extensão ilimitada, que, como ele mesmo dizia, levaria até o impeachment do presidente, nesse contexto, parece difícil imaginar que Paulo Guedes esteja ainda à frente do Ministério da Economia quando, e isso parece inevitável, o teto de gastos seja furado e mais auxílio emergencial seja providenciado numa situação em que a pandemia está longe de acabar. Semana que vem voltamos discutindo tendências no Brasil e no mundo em economia, política e tecnologia. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o livro mais recente do jornalista Bob Woodward revelou que Donald Trump sempre soube da gravidade da pandemia do coronavírus e minimizou a seriedade da situação. Como a mídia tem lidado com essas mensagens de autoridades que são claramente contrárias aos fatos? É um dos problemas que pessoas, líderes como Donald Trump e Jair Bolsonaro têm trazido para a prática do jornalismo. Durante toda a história do jornalismo no século XX, houve sempre uma certa compostura da parte dos jornalistas ao tratar com autoridades como o presidente da República, autoridade máxima de uma nação.
E era muito difícil que o jornalismo dissesse com todas as letras que o presidente mentiu. Com o Trump nos Estados Unidos, isso começou a mudar e hoje já é mais ou menos rotineiro, pelo menos para alguns jornais, dizerem que o presidente simplesmente, com todas as letras, mentiu. E nós temos visto a existência de diversas agências noticiosas, agências de checagem de fatos, que procuram mostrar quais são os fatos verdadeiros que os presidentes falam e quais são os falsos. Ainda recentemente, depois do discurso do presidente Bolsonaro à Assembleia Geral das Nações Unidas, os principais jornais brasileiros fizeram isso. Publicaram a íntegra do pronunciamento do presidente, mostrando quais daquelas afirmações eram falsas. É uma coisa difícil de lidar, não é? E o próprio Woodward demonstrou essa dificuldade. Como você sabe, os ouvintes e leitores provavelmente também, o Woodward foi muito criticado porque ele manteve essa informação de que o presidente Trump sabia que a pandemia era muito mortal e, no entanto, dizia que não era, desde fevereiro. Muitas pessoas acham que o Woodward agiu de forma egoística ao segurar essa informação até a publicação do livro, em vez de tê-la divulgado no jornal imediatamente quando a obteve. Talvez ele tivesse salvado algumas vidas, se ele tivesse feito isso. Mas o Woodward diz que o presidente poderia tê-lo desmentido simplesmente, e que agora, com o manancial de informações que ele obteve e que publicou no livro, o presidente não pode desmenti-lo porque ele confirma com muita precisão que aquelas informações de que o presidente sabia e minimizou de propósito eram corretas. Então essa relação entre a verdade e a mentira ditas por presidentes da República ou altas autoridades nacionais ou internacionais traz ao jornalista muitos dilemas, não só no jornalismo diário, como até no jornalismo de livros, como prova esse incidente com o Bob Woodward. E a mídia brasileira, professor, como tem lidado com isso? A mídia brasileira tem lidado de uma forma ainda incipiente, porque o presidente Trump já é presidente nos Estados Unidos há quase 4 anos e o presidente Bolsonaro há menos de 2. E o presidente Bolsonaro, digamos, tem um coeficiente de mentiras um pouco menor do que o do presidente Trump. O jornal Washington Post fez um mentirômetro do presidente Trump e ele já está nas dezenas de milhares de mentiras públicas ditas, numa média de 8, 9 por dia. O presidente Bolsonaro é mais modesto. Ele mente, segundo alguns mentirômetros, numa média de 2, 3 mentiras por dia. Então a mídia brasileira ainda está lidando com isso de uma forma não muito convicta, mas cada vez mais o comportamento de alguns jornais é similar ao comportamento dos principais jornais americanos, que chamam de mentira o que é mentira. Muitas vezes os jornalismos, tanto brasileiro quanto americano, usam certos eufemismos, como dizer, sem ter prova suficiente, o presidente diz isso ou diz aquilo. Mas com frequência tem se dito que é mentira o que o presidente disse. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Na coluna de hoje, o professor Fará comenta um estudo publicado na revista Sociedade Brasileira de Imunologia sobre as recentes descobertas das possíveis respostas das células T no combate a doenças virais como a SARS-CoV-2. As células T, ou linfócitos T, fazem parte do nosso sistema imunológico e ajudam nosso organismo a se defender de infecções. Como outros estudos mais antigos já haviam indicado que a produção das células T estava diretamente ligada à prática regular de atividade física, agora levanta-se a hipótese de que quem se exercita regularmente está mais protegido de doenças
como a Covid-19. Olá, ouvintes. Em meio ao pandemônio da pandemia do coronavírus, muito tem se estudado e falado sobre a doença, mas com poucas certezas e muitas dúvidas que ainda ficam sobre o comportamento deste vírus. A ciência já avançou muito e vai avançando mais com o tempo, principalmente em relação à produção de uma vacina. Nesse meio tempo, algumas descobertas, apesar de não serem ainda totalmente confirmadas, são significativas e bastante otimistas. Em um recente estudo publicado na revista Sociedade Brasileira de Imunologia, os autores identificaram a importância dos linfócitos T, ou comumente chamado de células T, que são células com funções imunológicas importantes que atuam eficazmente nas respostas antivirais, seja através da produção de citocinas ou eliminando ativamente células infectadas. Isso não é novidade. O interessante é que as células T podem assumir um papel mais central nas respostas do coronavírus. Muitos estudos ainda estão focando nas células T, que poderão indicar como essas células podem combater o SARS-CoV-2 em pessoas que apresentam pouco ou nenhum sintoma, que podem já estar eliminando a infecção através da reação dessas células T. Mas, friso aqui que é tão interessante quanto o possível papel benéfico das células T no sistema imunológico é que a produção dessas células são diretamente influenciadas pela prática da atividade física, seja ela leve ou moderada. Há muitos trabalhos na literatura que comprovam o efeito benéfico da atividade física no sistema imune e na produção de células T. Como já comentado em colunas anteriores, o sistema imune é uma porta de entrada para qualquer infecção. Quando se está sadio, essa porta se fecha e a atividade física, como já vimos, tem um papel importantíssimo nesse processo. Repetindo, a prática da atividade física aumenta a produção de células T que podem sim, dependendo das pesquisas daqui para frente, combater o Covid-19. Professor, devemos praticar atividade física para nos proteger da Covid-19? Sim, mas não em relação só ao Covid, isso não tem sombra de dúvida. Já comentamos em colunas anteriores da importância de se ter um sistema imune fortalecido, seja para qualquer doença. Como sempre enfatizamos nessas colunas, a prática da atividade física sempre é benéfica, não só agora por causa do Covid, mas também lembro de outras doenças crônicas graves, como a hipertensão, a diabetes, a obesidade e alguns tipos de câncer muito comum entre as pessoas, e que os efeitos benéficos da atividade física se contrapõem aos efeitos nocivos dessas doenças. Acredito que com o Covid não será diferente. A atividade física deve sim ajudar muito no fortalecimento do sistema imune e nessa produção de células T. Este é José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. O coronavírus saiu do mundo animal e atacou seriamente o ser humano. Mas não foram eles que invadiram o meio humano, correto? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. A atual pandemia ela colocou problemas muito sérios que a humanidade precisa enfrentar e para nós, brasileiros, de um modo muito particular, né? A doença, a Covid-19, por exemplo, ela levou a gente a enfrentar enormes questões ambientais, são questões que marcam o nosso tempo, né? E exatamente como é que essa epidemia ela está relacionada com aquilo que é chamada crise ambiental, que tipo de risco exatamente está envolvido, que atinge os nossos ecossistemas, que atingem o nosso clima, né? Primeiro, é sempre bom lembrar que
esses vírus, essas epidemias e essas pandemias, nós tivemos várias, né, e nos últimos anos elas têm diminuído o período de manifestação delas, né? Nós tivemos a SARS, a MERS, a H1N1, o Ebola. Então nós estamos vendo que, na verdade, esses movimentos dos vírus saltarem do mundo animal, da natureza, para os humanos, tem muito a ver com a maneira como nós, em geral, ocupamos o espaço, né? A maneira como a gente acaba se relacionando com o mundo selvagem, com os animais, que a gente monta clusters, né? Como se eles estivessem confinados, e cada vez mais estamos vivendo, trabalhando, produzindo perto deles, e o que acontece é um movimento natural, em que os vírus, que muitas vezes para eles nada fazem, para nós são absolutamente letais, como como o coronavírus, que a gente não sabe exatamente de onde veio, por enquanto, né? Tem algumas teorias, né? Mas em qualquer hipótese, é super importante lembrar que o contato que nós realizamos com os ambientes naturais, eles, na verdade, a gente faz contato com fontes enormes de chamados patógenos, né, porque nós estamos tratando o tempo todo, interagindo com animais que estão em cativeiro, ou exatamente com grandes fazendas produtoras de proteína animal, certo? Já que o agronegócio é muito forte. Por exemplo, nós temos notícia que lá na China, né, os epidemiologistas, muitos chineses, inclusive, eles relataram as condições que são condições muito favoráveis para que o vírus, o novo vírus, né, no caso, o coronavírus, né, ele consiga saltar e entrar no mundo humano de uma maneira muito forte, né, com um grau de letalidade muito forte, como nós estamos vendo agora na atual pandemia, que já fez milhares e milhares de mortos, inclusive aqui no Brasil mais de 130 mil mortos, né? Se a gente for lembrar, nós estamos vendo que, na verdade, novas regiões, por conta do aquecimento global, estão se tornando regiões favoráveis ao desenvolvimento de espécies, como, por exemplo, de mosquitos que transmitem malária, e estão lá na Europa, não estavam antes, agora estão. Nós estamos percebendo que a poluição do ar deixa os nossos corpos mais frágeis para enfrentar inimigos externos, como um vírus, né, que vem e ataca os nossos organismos. Professor, o que devemos aprender para mudar no mundo pós-pandemia? Essa relação que precisa mudar, exatamente essa situação que nos leva a pensar que no mundo pós-pandemia não pode voltar e não deve voltar ao que era antes, mas nós temos que melhorar, nós temos que avançar, nós temos que pensar em formas melhores, porque nós temos uma oportunidade grande pela frente, exatamente para pensar no mundo com uma eficiência energética melhor. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.